Arquiteto Empreendedor, chegamos aqui ao terceiro episódio da primeira temporada do Arquiteto Empreendedor, esse podcast que está revolucionando já o mercado da arquitetura. Estamos trazendo diversas pessoas, trazendo muito conteúdo, muita coisa bacana, estamos recebendo muito feedback legal dos profissionais, querendo saber um pouquinho mais, querendo que a gente entre um pouquinho mais no detalhe de alguns temas. Então a gente começou lá no primeiro episódio falando da gestão, falando dos problemas relacionados à arquitetura, do dia a dia, como gerar valor, como ser uma pessoa que gera mais valor, um escritório, comunicação, precificação. Então falamos um pouquinho de tudo no começo e aí agora a gente vai começar a desconstruir. No episódio passado tivemos aqui o nosso grande amigo Rafa Preto, no primeiro episódio tivemos o Marcos Nascimento. A pessoa que está aqui hoje é canceriana, já vai um recado pro Marcos Nascimento. Já manda um recado para ele, viu, Lô? Fala assim que canceriano é razão também, não é só emoção, não. Então a gente já começa bem. Para quem não acompanhou, vai lá no primeiro episódio, ele falou umas 10 vezes dos cancerianos. Pois é, que marcou muito em mim, viu? Então a gente vai começar com isso. Estou mais uma vez aqui com meu grande amigo Thiago Sodré, meu irmão Vitor Martinelli. E hoje, presença ilustre da Carla Pimentel, uma arquiteta renomada, vai contar um pouco da história dela aqui, vai trazer muito do que ela faz e a gente vai construir junto. Então, dá umas boas-vindas aí, Thiago. Primeiro, boas-vindas, obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Muito legal mesmo os feedbacks a gente tem recebido. É muito legal porque você tangibiliza, né? A gente trabalha tanto, a gente entrega tanto e de coração, mas não espera nada em troca. Mas quando vem, é muito gratificante. E aí, estava eu há 15 dias atrás, numa loja parceira do clube, falando sobre o que vai ser o evento, palestra que a gente estava montando, assim, assado. E me entra a Carla. E ela começa a envolver no tema, a gente começa a falar, do nada fala de Vale do Silício, inovação, China, tecnologia, Construtec. Eu falei, não é possível. E aí a gente começou a entender, aí eu falei, cara, aqui é muito mais do que arquitetura, é gestão, inovação. Um dos motivos que a gente convidou ela para estar aqui. Então, Carla, obrigado pelo convite de estar conosco. E eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo, além de toda a sua vida, né? Seu case de sucesso como arquiteta. Cara, você conseguiu reconstruir agora vários temas dentro da sua vida. Você vai contar também sobre essa imersão, essa virada de chave que foi alguns anos atrás aí para você. Então é isso. Então obrigado por você ter topado estar conosco. E esse é o Arquiteto Empreendedor, desmistificando, né, a arquitetura e trazendo um empresário da arquitetura para a mesa. E antes da Carla falar, eu vou segurar um pouquinho ainda, a gente vai fazer só uma recapitulação do que foi. Vitor, se puder dar um... Rafa Preto esteve aqui no último episódio. Queria agradecer as mensagens de todos vocês, que a gente acaba recebendo e deixa a gente bem feliz. Mas a Rafa Preto trouxe pra gente um pouco da comunicação da marca, né? A gente falou um pouco de conceito de marca, de branding, a gente falou de identificação. Que puxa um pouco o assunto depois de precificação, que a gente falou um pouquinho também no primeiro episódio. E trazendo isso, a gente vai dar continuidade no podcast de hoje com essa presença ilustre aí, que vai ser muito bacana hoje, com a Carla Pimentel. É isso aí. Então vamos lá, Carla, por favor, se apresente. Olha, preparem os ouvidos. A nossa canceriana. Bom, muito obrigada pelo convite, Thiago. Realmente foi assim, eu falo que nada é por acaso, né? E estou no mercado de trabalho há 27 anos. Então, assim, eu faço parte de uma geração, né, que é do analógico para o digital. Então, assim, por todos esses processos, tudo a gente teve que aprender, fazer, acontecer. E quando eu fiz, né, me formei em arquitetura, o meu desejo não era ir para a obra. Eu falei, imagina, vou fazer só projeto. Mas foi assim, na primeira contratação. O cliente falou assim, eu quero que você toque minha obra. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Né? Empreendedorismo, né? Eu falei, putz, que eu vou não sei o que é obra, o que é peão, o que é fazer uma administração. Eu falei, bom, vamos lá, vamos aprender. E realmente foi assim um processo de muito aprendizado. Muito sofrimento também, né? Até no podcast, o primeiro aí de vocês, vocês falaram que não é uma brincadeira, e não é mesmo uma brincadeira. A arquitetura é uma coisa muito séria.
E, enfim, teve momentos da minha vida que eu falava, nossa, a culpa é minha, eu não sei trabalhar, né? A gente entra aí em conflitos e eu também, conversando com profissionais, sempre gostei de ter esse networking com eles para saber o que era arquitetura, como que eles, né, quais eram as dores desses profissionais. E eu cheguei um momento que falei assim, não, o problema não sou eu. Né? O problema é a forma que é tratada a arquitetura. Chegou um momento que eu falei assim, vou citar o meu filho, que eu não posso deixar de citar. O meu filho um dia virou para mim e falou assim, mãe, eu quero ser, eu não quero ter. E eu falei, caramba, o que o Léo quer dizer com isso? Só que esse querer ser e não ter virou uma chavinha minha. Começou aí. Né? Esse meu filho me inspirou. E aí eu fui buscar o que seria esse ser. Fui fazer especialização fora do Brasil, porque eu queria ser, porque eu queria ser também. Né? Fui para Milão, fiz um curso de design lá, no Instituto Marangoni, e isso já começou a transformação aí. Porque eu deparei com profissionais, que a gente vai falar muito hoje sobre ecos e egos, e eu estava numa turma de 15 profissionais, e eu percebi, do Brasil, inclusive brasileiras, e só se falava em egos. E o meu case, naquele momento que a gente ia apresentar um projeto, ele foi puro eco. E enquanto as outras profissionais tinham 10 minutos para falar, o meu eco durou 40 minutos. Então, ele foi além das expectativas. Então, foi muito positivo e, para mim, foi um despertar. Né? Até o pessoal fala assim, nossa, Carla, você pode nos ajudar muito como uma profissional para os profissionais. Isso transformou o meu momento, mas aonde houve mesmo a virada de chave de vez foi quando eu fui para o Vale do Silício, um pouco antes da pandemia. Quando eu chego lá, eu vejo tudo aquilo, eu falo, meu Deus do céu, se eu não transformar minha arquitetura, eu vou virar uma sucata, literalmente. Não é nem... Eu vou quebrar. Não dá, né? A diferença é muito grande, né? É muito grande, além da cultura, mas assim, a forma de ver, né, o mundo, essa conexão com o mundo e o quanto nós somos feudais ainda, né? Isso, ao mesmo tempo que choca, você quer vir para transformar, você quer realmente mudar, principalmente quando você ama o que faz. Eu falo que eu nasci com o DNA da arquitetura. Eu tenho uma história até com relação a isso, para um próximo episódio. E então, quando eu vejo essa transformação, e isso me deixa muito triste, essa é a palavra, né? A forma que a gente lidar com as casas, com o morar, com a arquitetura, com o urbanismo, e o quanto isso não é pensado e o quanto isso é precificado, né? Aí, quando eu volto do Vale, eu falo, eu preciso transformar. Me acharam louca. Com certeza. Né? Porque aí que você tem a teoria do castelo ou ainda não? É aí que eu tenho a teoria do castelo. Exatamente, Lucas. Quando eu né, estava no Vale, teve um momento um momento de reflexão. Eu falei, caramba, o que eu construo hoje são castelos. Vão virar castelos, né? Então, realmente, o morar ele ia se transformar, independente da pandemia. Esse movimento ele já estava acontecendo. Com certeza. Então, a pandemia foi só uma aceleração. Então, quando eu estava lá, são 10 anos para que isso aconteça. Quer dizer, demorou nem meio ano, né? 6 meses para isso começar a acontecer, né? Tem várias pesquisas de consumo, né? De comportamento de consumo, que a pandemia, em alguns segmentos, o nosso, por exemplo, antecipou em 10 anos alguns comportamentos. Então, a gente via, as pessoas vinham da evolução, né? Da casa. A casa é o abrigo, então é a caverna. A casa é o lar, aí é a cadeira do papai. Aí a casa é propriedade. Aí você começava a ter aquela evolução, né? Aí a gente estava na casa é a experiência. Então a casa para receber, área gourmet, tudo mais. E aí a gente percebe que agora a casa é a extensão de quem eu sou. Então a gente vinha para isso, exatamente. Mas acabou que antecipou absurdo, porque as pessoas ficaram 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio dentro de casa, falou, cara, essa casa não parece minha, não tem nada a ver comigo, não tem a minha cara. Mas a gente vai falar de casa de arquitetura, mas eu acho que o tema principal, o que me encantou muito, é só o pensamento sobre inovação, gestão e principalmente sobre o olhar, né, do empreendedor por trás da arquitetura. Isso é muito bacana, Carla, assim, a sua vivência e as suas teses, né? Porque eu falo, eu preciso mudar.
que eu vou fazer, né? Aí eu comecei realmente a fazer essa transformação. Como vocês mesmos disseram lá no outro episódio, né, que nos Estados Unidos o profissional não tem escritório, né? Ele trabalha numa empresa, ele é funcionário dessa empresa, e aqui é o inverso. Eu falei, poxa vida, né? Realmente isso vai acontecer aqui. O Brasil, as pessoas criam o seu próprio emprego. Exatamente, criam o seu próprio emprego. Eu gosto bastante dessa frase. E aí eu falei, não, eu vou começar a transformar tudo isso. Bom, primeiro começando por mim mesma, né? Cada vez mais dar valor àquilo que eu faço, pelo conhecimento que eu tenho. Não sou muito boa de gestão, de números, né? Como a gente não é bom, a gente tem que ter alguém que faça isso por nós. Esse processo de você passar para outras pessoas, não centralizar tudo em volta de você, é inteligente, é o momento, é o futuro, né? Você realmente ter pessoas que agreguem, que venham a somar. Complementares. Exatamente. É bem por aí que vai ser, né? É uma geração que vem aí para o mercado, que é desta forma, que trabalha dessa forma, né? É um pensar diferenciado. E é o que eu falo, a geração X tem que entrar nessa vibe. Né? Ela realmente vai ter que mudar essa forma de pensar, padronizada, quebrar esse padrão e realmente arregaçar as mangas e falar, gente, quero aprender com vocês também. Né? Porque senão vai acontecer exatamente o que você falou no começo. Vai virar sucata. Vai virar sucata. Porque quem está vindo vai passar por cima realmente e vai conseguir fazer. Claro que tem os dois lados, né? Então, até a pessoa conseguir crescer, mas a gente está num momento que a pandemia acelerou tudo e acabou a pandemia. A gente está com as coisas praticamente normalizadas. Exatamente. Então, se você continuar com a cabeça que tinha 2 anos atrás, já está ultrapassado, não vai rolar. A palavra do momento é a antifragilidade, né? Existe aquela coisa de você sofrer, aprender. Eu acho que, na verdade, é como qualquer coisa, ser antifrágil é você se adaptar e ir se fortalecendo com as dores que você vai passando, né? E o momento desse podcast, né? A gente está num podcast falando de gestão dentro da arquitetura. Até pouco tempo atrás era um assunto chato de se falar dentro do nosso setor. Era o armário bagunçado que as pessoas abriam, sabiam que existiam, mas fechavam. Então agora as pessoas estão pelo menos tirando as coisas de dentro para ver, por onde eu vou começar. E sua fala é muito bacana. Que você traz assim, nossa, gente, agora eu sabendo que não sou boa de números, então eu vou trazer pessoas que me complementem nesse processo como um todo, e eu vou montando squads dentro do meu escritório para eu poder crescer com força, né? É mais ou menos isso, né? É bem isso mesmo. Porque se você não fizer isso, né, a gente antigamente falava assim, quanto custa o seu metro quadrado de projeto, né? Hoje já se fala em horas de projeto, se fala em valor fechado de projeto. Tá meio confuso ainda, né? As pessoas ainda não sabem. Está uma transição. Tá uma transição, então cada um não sabe como cobrar, como fazer acontecer. Só que, assim, uma coisa, antes de tudo isso vir, o que eu sinto muito qual é o valor da profissão, né? Como é que você se posiciona perante o mercado? Porque o conhecimento que você tem que ter, tem que buscar esse conhecimento. A arquitetura, ela tem uma responsabilidade que eu acredito que os jovens, não quero falar assim de uma forma generalizada, mas muitos não sabem qual é o valor disso, né? A gente tem realmente a arquitetura, ela é vida. Né? Ela é responsável por muitas coisas, ela é responsável pelo planeta. Então, a conscientização, aí vai vir sustentabilidade, né? A forma que você valoriza, a forma que você passa isso para o seu cliente, essa conscientização, como você vai conversar com o seu cliente, abordar o seu cliente. Então, assim, são tantas coisas, né, que você tem que se preparar. Não agora eu sou arquiteta e vou falar que eu tenho um projeto, que eu faço, meu projeto é tanto. A responsabilidade civil de uma obra. Gente, isso não dá para você pegar uma obra, ser responsável técnico por ela e não ter conhecimento de coisas básicas. Não dá para você colocar fornecedores numa obra
que de repente aquele produto ele traz problema e você não saber a técnica do produto, se você verificar, hoje tem Reclame Aqui, tem um monte de coisa para você ver o quanto aquela empresa é idônea ou não, e o quanto você tem que se cercar de informações e também de documentar tudo isso. Ô Carla, e aí eu trago para a inovação que eu vejo muito o seguinte: você foi para o Vale, você vislumbrou muita coisa, viu muita coisa diferente, e aí você falou que a gente está aqui no Brasil, a gente trabalha de um jeito ainda muito feudal, muito regionalista, e isso acontece em vários setores, né? Então, só um dado com relação a isso: a gente tem uma pesquisa da Construtec Ventures, não sei se vocês lembram, que o nível de investimento das empresas pelo setor no Brasil, a construção civil, e aí eu falo construção civil como um todo, não estou falando nem da arquitetura, da construção civil como um todo, ela só ganha de quem? Da pesca. Da pesca. Todos os outros setores investem mais em tecnologia e inovação do que a construção civil. Sabe o que é maluco? Esses tempos atrás eu estava fazendo uma analogia, assim. Os PIBs maiores, a construção civil é um dos maiores, eu não sei em que posição, é o agro e construção. Mas se você pega essa mesma pesquisa, tanto o agro quanto o Construtec, eles estão lá para baixo. É 26º, se eu não me engano. Qual? A construção ela é um dos 3 principais PIBs do Brasil, mas ela é a 26ª em inovação e digitalização. Isso eu tô falando num dado de 2018, tá? E aí, então, mas não deve ter mudado muito. A analogia que eu estava fazendo é assim, é um setor com tanta oportunidade, com tanta... É um terreno tão fértil o agronegócio dentro do nosso país e a construção civil do nosso país, que a inovação ela acaba sendo mais devagar por conta que tem muita oportunidade. Mas a inovação, nesse caso... E Aí é uma analogia, é até uma opinião. Ver eles não procuram a melhoria porque tem tanta fertilidade que as pessoas têm dificuldade de ir atrás. Hoje, um dos países os países que tem melhor gastronomia do mundo, assim, ou que tem coisas mais diferentes. Sul da Ásia, quando você vai para o leste europeu, você vai para alguns lugares. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a gastronomia, o que é? Hambúrguer, batata, frango frito, caramba, e assim por diante. O Brasil tem uma rica gastronomia. Quanto mais periférico vai, mais rica ainda. Escassez. Então, lá no Japão, o pessoal tinha que comer aqueles peixes venenosos. E aí tem uma técnica de você não consegue tirar os ossos de um peixe. Então ele fatiava e quebrava todas as espinhas de um jeito que ficava fácil e comestível. Isso fez hoje é uma iguaria, mas há tantos anos atrás aquilo era uma necessidade. Feijoada e assim por diante. A analogia que eu quero trazer é exatamente essa, eu acho que você quis dizer. Quando você vai, por exemplo, para Israel, tem um livro que chama Startup Nation, que é a nação empreendedora. A Israel, ele percebeu que ele tem, são 7, 8 milhões de habitantes, se eu falar besteira aqui, que eu não estava no roteiro isso e eu nem pesquisei, mas faz tanto tempo que eu vi isso, mas é mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? Menos do que a capital paulista. Exatamente. Pequeno. Aí o governo de Israel percebeu e na época eles tinham agricultura, laranja especificamente, certo. 1990. E aí o governo percebeu que, cara, para você crescer a agricultura você precisa ter metro quadrado. Então, não consigo crescer. Eu tô ali com um monte de país em volta, super complexo as fronteiras de Israel. Vamos fazer, o que eu consigo crescer? Verticalizar. E aí eles criaram 7 fundos ou 8 fundos de investimentos estatais que começou a incentivar a centros de inovação e desenvolvimento de produto. Então, cada dólar investido, se eu não me engano, era cada $1 investido em Israel, Israel colocava mais $1 como financiamento. Mas não podia ser só um call center da Apple. Precisava ser um centro de tecnologia da Apple. E aí ele começou a atrair e ele começou a fazer um levantamento quais eram as verticais que mais eles tinham, que as pessoas menos investiriam. Porque hoje você investir em algumas verticais é fácil, porque são verticais que o risco é menor e você consegue ter mais resultado. Mas, cara, ninguém queria investir na época em segurança. Ninguém queria investir na época em como trazer água do deserto. Então, algumas verticais
que eram mais complexas, tinham mais incentivo. E aí, desses 7 ou 8 fundos de investimentos que foram esses venture capital do governo para essas empresas, que começaram... Acho que só um não deu certo, e todos os restantes começaram a desenvolver as empresas, e as empresas dali começaram a criar e criar um processo de empreendedorismo absurdo. Então, hoje em Israel, o censo é o país que as pessoas elas são mais empreendedoras do mundo. Então, muita escassez. Por causa que ela não tinha a escassez, sempre em guerra. Então, você pegar o Waze nasceu de um sistema de GPS do míssil. Então, era um engenheiro do exército que acabou saindo. Então, tem uma história bem legal. Então, um sistema de localização que eles usavam no míssil e aí depois ela começou a aplicar isso para carro e tudo mais. Então, tudo isso e todo esse processo de escassez, junto com bons investimentos e oportunidades, começa a trazer inovação. Tem uma frase que eu gosto pra caramba, que o maior inimigo da inovação é a perfeição. Então, quanto mais eficaz, quando uma pessoa fala assim, cara, minha empresa é muito eficaz, eu falo, puta, você tá fudido. Porque você não dá margem. O processo está muito fechadinho, não pode andar para a direita, para a esquerda. Exatamente. E aí, eu sou um cara que vou sempre na contramão. Então, quanto mais eficaz você quer ser, menos margem você de erro, menos erro você está sujeito a correr. Então, aí só para resumir, eu acabei fazendo quase o podcast inteiro aqui. Eu acho que o que você quis dizer foi bem isso, né? Muito. Eu acho que Israel é o maior exemplo no mundo do quanto que necessidade, se ele não fizesse, estava lascado. Constância sempre alerta. Então, porra, vive num lugar que eles têm que estar sempre alerta. Então, o senso, desculpa a palavra, o tesão, o medo, era tudo tão junto que eles tinham que fazer, senão eles morriam ou eram prejudicados. Era por necessidade mesmo. E eu acho que é isso. E eu acho que tem pessoas que não se põem nesse momento de risco, esse momento de assumir risco. E aí você vê pessoas, às vezes, medianas. Fazendo... Ser mediana não é ruim. Você está na média. Indo muito além. Porque, às vezes, você é melhor do que aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas, às vezes, que até têm menos capacidade, elas fizeram uma coisa diferente de você. Assumir o risco. Tiago, e é muito maluco. A gente falou de mapa da empatia com o Rafa. E aí, uma das ferramentas dentro do mapa da empatia é qual que é a dor e necessidade que você resolve. Então, você precisa conhecer o seu público para resolver uma dor e uma necessidade. E aí, a gente está falando de inovação, você trouxe toda essa história. A gente falou que a construção civil é fértil. E por a construção civil ser fértil, a capacidade de identificação pela necessidade do problema que você resolve, ela não aparece, ela não transborda para os olhos dos profissionais. A dor não é latente. A dor não é latente para eles, então eles estão sempre no mesmo segmento de atuação. Você sabe que vocês falando isso, eu estou fazendo uma analogia a Atibaia. Legal. Além de tudo, a mulher, se você entrar em qualquer condomínio de Atibaia, você vai ver lá só as plaquinhas Carla Pimentel para cima e para baixo. Né? Eu, observando, né, e também conversando com profissionais, vocês sabem que eles têm medo de fazer negócios, de repente, com outras empresas, porque eles estão tão acostumados com aquela, que eles têm medo de arriscar. Então, eles não sabem se a outra empresa, de repente, pode trazer muitos mais benefícios e resultados, com mais inovação, com propósitos. E eles ficam aonde? Na zona de conforto. Né? Então, é bem isso que você falou. Então, o medo de arriscar. Ficar na zona de conforto é muito mais fácil. Né? Eu vejo, às vezes, até na contratação de estagiário. Sim. Profissionais não gostam de contratar estagiário porque tem medo de ter que treinar, de ter que passar e da pessoa saber mais do que você. E ela pode saber, não tem muito pelo contrário, ela precisa saber mais do que você em várias outras coisas. Né? O dia que você tiver pessoas melhores, assim, do dia que você perceber na mesa que você é o melhor, fudeu. É hora de sair. É hora de sair. E o grande lance é você ter pessoas melhores que você. E esse é um dos maiores problemas hoje nos escritórios de arquitetura. Por quê? Porque você falou eu queria que você explicasse um pouco sobre eco e ego.
O ego eu sei porque é fácil. O que seria eco? Mas eu acho que é muito isso. A pessoa, ela cria o ego tanto no escritório dela, que ela também não dá espaço para um estagiário, um associado, se transformar e ter aquilo como um dele também. Então, quando esse cara cresce um pouquinho, o que ele faz? Ele foi ensinado a vida inteira que o cara tem que ter o seu próprio escritório. Então, se você agir dessa forma, com essa cabeça, que você é o centro do escritório, que o escritório é o seu nome e assim em diante, esse cara, quando ele crescer um pouquinho, vai montar o dele. Com certeza. Aí eu queria que você explicasse o que é eco e o que te fez diferenciar naquela apresentação lá em Milão, e o que é ego para você. Tá, bom, primeiro, assim, eu sempre olhei, eu acho que isso já vem também da minha, talvez, vamos falar da minha criação, de como, ou do meu DNA, ou do meu caráter, sei lá, personalidade, não sei. Mas eu sempre olhei o mundo de uma forma diferente. Tá? Eu sempre vi o mundo da casa, eu sempre achei que a casa tinha um valor. Então, talvez a canceriana, né, que tem aquele viés de família... Essa foi para você, Marcos. Foi para ele. Então, eu acho que até que um arquiteto canceriano deve fazer o melhor projeto, inclusive, né? Porque a gente vê a casa, né? Então, a gente dá valor para a casa. E a casa, o que é? O que é o lar? O lar, para ele para ele ser consistente, ele tem que ter bases sólidas. Para você ter uma casa bem construída, você tem que ter uma boa fundação, tem que calcular tudo isso. E as pessoas, elas não se apegam mais a isso, elas se apegam ao externo, né? A roupa, ela chega através de uma imagem. E isso sempre me incomodou muito, porque cadê a essência de tudo isso? Porque é a essência que faz a gente viver melhor. Então, quando eu fui, principalmente, eu sempre tive essa coisa do lado mais sensorial, isso sempre me chamou muita atenção, e eu sempre levei essa coisa do amor. Olha só, né, que romântico, né, canceriana. Mas, assim, esse lado mais... vamos dizer assim, das emoções, porque nós somos emoções, né? A raiva e o amor, ela tem a mesma frequência, e tudo são reações químicas, vamos entrar em neurociência, reações, né? Os hormônios... Dopamina, serotonina, né? Os hormônios da felicidade. Então, pronto. Então, assim, aí você vira tudo nesse campo egóico. Eu sou, eu quero, eu faço. Ah, poxa, uma casa maravilhosa. Mas essa garrafa não era isso que eu queria. A minha casa tá horrível. Quer dizer, uma garrafa trazer um resultado péssimo. Então, tudo isso eu falava, gente, cadê o eco dessa casa? Cadê a vida dessa casa? Então, eco para mim é vida. Perfeito. É felicidade. Por isso você acabou entrando em biofilia, neurociência aplicada à arquitetura, que você tem falado bastante sobre esse tema. Isso. Que até você tem uma palestra que chama Arquitetura dos Sentidos, é isso? Isso, tenho. Como você consegue dentro da sua residência, através do seu... Porque a casa tem que ter personalidade e identidade. Perfeito. Né? Que é aquilo que você falou. falou. Mas não a sua do arquiteto. Tem que ter a personalidade da pessoa. Que mora lá. O briefing, inclusive, é fundamental. Por isso, a minha pós-graduação em psicologia positiva. Porque, assim, eu vi que é uma ferramenta que me ajuda a avaliar melhor o meu cliente. Perfeito. Como é aquela família. Né? Porque ali você tem pessoas com conflitos, tem muitas coisas dentro daquela família quando vai te procurar. Né? Os perrengues, vamos chamar assim. Certo. Né? Você sabe onde o cara põe a cueca, porque você precisa desenhar uma marcenaria dele. Exatamente. Você sabe onde o cara vai pôr o cofre, você sabe onde... Então, você tem que entender muito mais do que só se o cara quer um negócio contemporâneo, clássico... Exatamente. E assim por diante, né? E foi isso que aconteceu em Milão. Porque quando eu estava lá, todo mundo ficava focado no designer da feira de Milão, o quanto aquela peça era maravilhosa e o quanto ter aquela peça te traria valor. Valorizaria o projeto. Exatamente. Qual seria o Mas valor? nunca aquilo seria funcional ou não para o projeto. Né? E eu falei assim, peraí, o meu perfil de cliente não compra esse tipo de objeto, né? Esse mobiliário. Eu não atendo esse cliente. O meu cliente, ele é uma classe mediana e eu não vou oferecer. Agora, o que Milão tem para me ensinar? Então, o que eu posso aprender com um designer, né, enfim, os profissionais renomados? Como é que... E é engraçado que eles têm essa pegada e não têm egos.
você vê que eles fazem tudo por propósito, por um mundo melhor. É muito focado em... O design é tudo, né? É tudo. Então, esse fone, esse microfone... É conforto. Tudo entra em design. Tudo alguém projetou. E aí existe o design funcional e o design estético. E aí as pessoas, às vezes, confundem muito isso na arquitetura e no design. Cara, desculpa te interromper, eu tô assistindo uma série na HBO que se chama Arcs. E tem um arquiteto que eu estava, inclusive, comentando com o Lucas hoje, e ele se chama Alejandro Aravena. Eu fui até pesquisar aqui, ele é um peruano. Esse cara, ele é tudo o contrário que a universidade, eu digo de projeto, tá? Tudo que a universidade, desenhe um museu, desenhe tal... que a universidade estimula, né, fazer projetos grandiosos como um todo. E ele foi numa linha de raciocínio controversa à universidade. E você olha os projetos desse cara, ele na linha de raciocínio de resolver problemas, né? No caso dele, ele tem vários centros habitacionais dentro do Peru como um todo, cidades reconstruídas ele fez. Ele vai na linha de raciocínio que toda construção que ele faz, ele fala que aquele ecossistema, que ele chama que você trouxe, que aquilo é uma vida, ele precisa permear pelo menos por 200 anos. Então, quando ele pensa em construir algo, a estrutura antes da beleza, né? Toda a estrutura daquilo, o que vai permear, o que vai rodear, o que vai viver dentro... precisa ter precisa permear pelo menos 200 anos. Isso são doideira, ecos. Hein? Ecos. Não, Entendeu? perfeito. E aí, posso fazer um ponto de muita intriga aqui? Vou te dar um exemplo. Você fala assim, mas cara, o parecer, ou aquilo, não sei o que lá. Mas assim, eu tenho falado isso para muitos profissionais. Isso não ajuda também a você contar o resto da história? Porque às vezes você também não conseguir conectar de primeira... Cara, são 7 segundos, né? Tem aquela pesquisa que fala, os primeiros 7 segundos são 60% já do que a pessoa acha de você, e menos de 50% das pessoas muda a primeira impressão que ela tem de você. O que eu acho que essa geração tem feito muito boa, por mais que eles estão ainda em constante construção de material técnico, de como projetar, de como fazer, você não acha que eles fazem muito bem essa venda dos primeiros segundos? E aí, e acho que isso é um dos maiores contrapontos com os profissionais que têm uma larga e uma grande carreira. Porque eles acabam sendo mais conservadores na forma de se vender, porque se vender parece que está precisando de clientes, está precisando de dinheiro, já ouvi isso de uma arquiteta. Mas vou fazer propaganda, os meus clientes vão achar que eu estou sem cliente. Eu vou ficar fazendo ação, vou marketing. E aí, por outro lado, você vê uma galerinha, de 5 anos de formado, 10 anos de formado, fazendo conteúdo pra caramba, mostrando as casas, fazendo um super... Você não acha que tem que ter uma misturinha dos dois? Onde a pessoa saiba se vender bem, mas ela nunca esqueça de onde a arquitetura veio. Eu acho que isso é o arquiteto ideal hoje, né? É esse contraponto mesmo, né? Que eu acho que tem que ter essa somatória, porque até eu contrato pessoas profissionais, e eles são jovens e eles que fazem, né, o render, eles que colocam tudo Perfeito. Isso aí, né? Eles têm essa facilidade, mas falta algo. Eu sinto isso, sabe? Faltam coisas que para mim são óbvias. Você sente, mas você acha que o cliente sente esse ponto? Não, por isso que assim, tá vendendo muito uma imagem. Perfeito. Entendeu? E isso é o que eu acho que é negativo. Entendi. Porque nem sempre aquela imagem, ela pode ser executada e que ela também represente a vida daquele cliente. Perfeito. De novo, é um objeto de desejo, de consumo. Você está trabalhando com o sonho da pessoa. Você está trabalhando com um sonho, mas assim, é um desejo. Aquilo que é belo, ela deseja. Mas e depois que ela estiver dentro desse desejo, né? Que a gente fala sempre o desejo do desejo. A terapia me fala isso, porque depois que você tem aquilo já não... Já acabou, né? Acabou. Né? Então, e a casa, ela tem esse...
né, ela é primitiva, né? Nós somos seres primitivos, né? Córtex primitivo, Sim, né? ainda mais agora, por isso que bombou a parte toda a parte que trazendo o design biofílico, biofílico, o externo para o interno. Porque você traz toda a parte da terra, terroso. Exatamente. A parte o do sensorial verde, mesmo, o sensorial, né? Porque ele desperta o nosso córtex, que Sim. é o nosso cérebro primitivo, o nosso primeiro cérebro. É. Mas ainda a pergunta mais assim ainda. Vamos lá. O que você tem feito, então? Porque você é uma pessoa muito técnica, de muito conhecimento, uma pessoa que já tem um certo status na arquitetura. Mas você também não quer ficar se vendendo, porque às vezes parece que é só vazio. Mas não precisa se vender para pegar cliente? Se vender... No bom sentido, assim, não precisa criar estratégias de claro, venda. Quem não é visto não é lembrado. Lindo. Qual que é as melhores formas que você acredita que funcionaria, que hoje estaria nesses contrapontos? Seria um pouco dos dois, assim. Tem alguma sugestão? De uma forma aberta, assim, como dica. Tá, eu acho que, assim, primeira coisa é você primeiro buscar a técnica. Perfeito. Eu acho que você tem que ter conhecimento. Lifelong learning. Long life learning. Long life learning. Long life learning. Né? Eu acho que o arquiteto ele tem que estar sempre conectado com o que está acontecendo, com o que tem vindo de inovação. Realmente. É o self-learning. Self-learning, não precisando dos outros para aprender. Isso. Ele está sempre buscando. Precisa buscar, porque a tecnologia ela realmente vem para te proporcionar bem-estar. Né? E você poder, como você vai se vender para o seu cliente, mostrar o seu trabalho. Eu acho que é o seu propósito. Se você acredita, que nem eu acredito na neuroarquitetura. Perfeito. Eu acredito na casa com alma. Eu acredito porque pelas experiências que eu tive, as dores que você tem dentro da casa, tudo acontece lá dentro. Entendeu? Então, a casa com personalidade, com identidade, é o que eu acredito. Então, assim, é mostrar o quanto você tem de conhecimento. Sabe, posso falar de uma forma arquiteto empreendedor? Claro. Basicamente, conhecer o nicho e ter a identificação do seu cliente. É isso aí. Então, assim, eu estou estressando para a gente chegar exatamente nisso, porque toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas tendem a falar muito de propósito e falar muito do quanto que tem que ser verdadeiro. Então, a sua verdade não é a mesma do Vitor, não é a mesma do Lucas. Mas se você faz com verdade, pessoas que tendem a se identificar com você, elas tendem a comprar mais de você. Exatamente. Então, você vai entendendo um pouco mais do seu nicho. E aí, se você sabe que aquele nicho identifica mais, vamos potencializar esse nicho. Por isso que você tem que buscar a sua identificação com o que você faz. Perfeito. Se você é bom no que você faz, você vai se conectar com aquelas pessoas que também querem isso. Você sabe que eu acho que esse é uma grande sacada dos profissionais mais conectados? Aí, independente, eu acho que assim, uma vez eu escutei uma coisa de uma arquiteta, achei incrível. Ela já é uma arquiteta de 20 e poucos anos também de formado. E ela falou, Thiago, eu sou milênio. Eu falei assim, você é milênio? Ela falou assim... Aí eu não sou. Não. Ela falou assim, não no RG, mas na cabeça. O RG, eu sou quase ali o X pro Baby Boomer. Então, eu sou... Mas eu sou milênio de corpo e alma. E ela acredita isso. Então é aquilo lá, fake until you make it. Então finja até acontecer. Então se você acredita nessa verdade, cara... transcenda ela. E as pessoas que vão se identificar com essa verdade, elas vão consumir de você. Com certeza. E aí você tem que buscar metodologia, porque eu sou essa pessoa intuitiva, sem ferramentas, sem metodologia. E aí eu jogo a bola pro Lucas agora. Lucas, falando um pouquinho desse propósito, do fake until make, como colocar isso num processo dentro do arquiteto empreendedor, para ele conseguir gerenciar e potencializar isso em metodologias, ferramentas e gestão. Eu acho que tudo do que a gente já falou aqui hoje, inovação é simplificação. É a gente fazer o arroz com feijão muito bem feito. Então, acho que a arquitetura ela carece muito disso. E aí, se a gente não tem forças dentro da nossa empresa, a gente precisa entender o que está faltando para a gente poder potencializar. Então, seja lá na gestão, que nem você comentou, eu contratei alguém para fazer o administrativo. Beleza, resolvi um problema. Você inovou, você está melhor do que muita gente em cima disso. Então, você pegou um processo que era deficitário, colocou uma pessoa e melhorou o seu processo. Consequentemente, você está inovando. Às vezes as pessoas pensam tudo que a inovação não é aquilo que você parte do ponto A e vai para a Lua. Não, é do ponto A para o ponto B. Do ponto B para o ponto C. É um processo. E aí, dentro da metodologia do arquiteto empreendedor,
Uma das coisas que a gente traz muito, que é um pouco do que você falou, que é você saber exatamente o que você entrega, saber exatamente o que você precisa fazer, que aí a gente trata alguma metodologia de prototipação de produto, para poder realmente entender o que você entrega. O que é o produto da arquitetura? É um projeto? Tá, mas dentro de um projeto pode ter uma infinidade de coisas. Eu posso entregar desde um layout até, sei lá, um projeto em BIM, já com a fachada, já com paisagismo, já com tudo. E cada uma dessas coisas demandam tempo, demandam trabalho e demandam um processo diferente para ser feito também. Então, acho que o primeiro ponto de tudo é entender o que você faz e realmente planilhar mesmo. Colocar lá no 1 a 1, eu faço isso, para isso eu preciso disso, e eu preciso dessas pessoas. São desdobramentos. E você sabe também que a importância de tudo isso é porque o cliente hoje ele quer saber quanto ele vai gastar. E ele não quer falar, né? Não. Esse é o problema. Não. Tem que ser adivinho. Mas também, posso falar outra coisa? Os profissionais não perguntam de forma correta. Porque tem formas secundárias de perguntar. E procede. Então, assim, uma forma bem a bacana. pessoa acha que você tá... Por que você quer saber quanto eu quero gastar? Quanto você quer gastar? Não é assim. Carla, vamos lá, nós estamos com um projeto aqui, eu sou o arquiteto e você é cliente. Carla, quanto que você quer gastar na obra? Aí o cliente fica, mas a gente não sei, vou ver, tal. Aí, como bom brasileiro, nós temos 100, gastamos... Não, eu tenho 20. Mas aí você começa a fazer ancoragens. Você ancora. Ô, Carla, um projeto tipo esse aí pode gastar de 500 a 800. Vai acontecer duas coisas. O cara, ok. Ele fala, não. É uns 300. Aí você começa a entender que o 500 já assusta ele. Você vai para uma linha de raciocínio Você vai diferente. criando perguntas secundárias. Olha, mas você viu que uma casa aqui do lado, você não promete que vai custar aquilo. Mas você começa a criar benchmark, começa a criar analogias com outros projetos similares, dizendo que quanto mais ou menos o cara gastou. E aí você vai entendendo no semblante do cliente com qual ele mais se identifica. Isso que você falou agora é muito interessante, porque assim, o que o Lucas falou, né? Se você perguntar quanto você tem para gastar, ele vai falar mesmo 1/3 do valor. Isso não se questiona. Eu sempre tive por hábito, isso às vezes até, não sei, eu acredito que tenha sido positivo, inclusive para mim, né? Porque eu acho que também, se a gente não conseguir fazer executar um bom projeto, é péssimo, porque a relação com o cliente, ela é uma relação de muita emoção, né? São aí 2, 3 anos que você fica com essa relação afetiva com o seu cliente. Mas, assim, eu sempre explico, se você for para este caminho, usar esse tipo de revestimento, esse tipo de acabamento, esquadrias, papapá, o valor é esse. Agora, se você fizer isso, é isso. Quem vai determinar o quanto vai custar a sua casa vai ser você. Mas você ancora nele opções. Sim. E você traz possibilidades que ele não fica travado e aí ele consegue ser mais verdadeiro. Ele se sente, ele fala assim, realmente ela está sendo verdadeira, não está pondo nenhum preço em cima. Então, só que muitos arquitetos não falam isso. Falam o que o cliente quer escutar, porque eles têm medo de não pegar o projeto. E aí depois dá estresse. Dá estresse. Eu vou um pouco mais além. Além de falar isso, de ser uma pessoa desse tipo, eu trago um pouco pro ego e pro apego também. Porque, às vezes, os profissionais criam projetos para ele e não para o cliente. Isso porque eu tenho a minha identidade, a minha marca. Você não tem que pôr a sua marca. É a marca do cliente, é a casa dele. É a casa dele. Né? Não tem como você fazer uma casa para o cliente. Tem alguns cases também, né, de profissionais. Aquela casa é de fulano, olha lá, é a cara do fulano, aquela também. Aí você entra todas as casas iguais. Peraí, isso não é arquitetura. A arquitetura transcende a isso. Tem poucos cases que transcende isso e realmente vira uma assinatura. É verdade. Tem poucos cases assim que transcende. Porque o cara mora, o cliente ele quer morar numa galeria de arte. Então, aquela casa para ele é como fosse ele comprando um quadro. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, o Ryotaki. Então, as pessoas compram casas que são do Ryotaki porque... do Ryotaki. É o Ryotaki. E morar na casa do Ryotaki é como se tivesse um quadro... Sim. Super. E aí tem alguns profissionais que têm essa... Mas eu acho, cara, você começou, você tá no meio da jornada, você quer escalar o seu negócio, você quer ter melhor eficiência e ter, mas consequentemente inovando. Não dá pra fazer um negócio desse. Mas você sabe qual que eu acho que é o grande segredo de tudo isso? É você executar um trabalho e ficar feliz pela execução dele.
Ficar feliz pela felicidade do outro. Exatamente. Né? E você falar assim, putz, caramba, eu consegui. E o cara tá lá com a família dele, porque também para ele é uma conquista. Eu né? realizei o meu sonho e o dele. E aí até brinco depois, eu falei, qual é o próximo, né? Quando a gente vai engravidar de novo, né? Porque é um parto, né? E a gente sempre esquece, vocês são homens, não vão saber, mas dor de parto, a gente esquece. Que bom aí. Né? Então, eu falo que obra é bem isso mesmo, e eu sempre falo, olha, obra é como um filho que está nascendo. Até ela engatinhar sozinha, até ela andar, eu vou voltar muitas vezes aqui ainda para fazer ajustes. Né? Então, não tem jeito, não tem segredo, são coisas óbvias. Para mim, hoje, depois de 27 anos, tudo ficou muito óbvio para mim, entendeu? E quando eu vejo tudo isso, eu falo, caramba, será que eu não posso fazer parte de um processo para ajudar, ou sei lá que nome dar a isso, mas a compartilhar Sim. o que é óbvio? Né? Que é tudo muito mais fácil. Mas eu acho que tem tanta gente no nosso setor que complica tanto e às vezes ele não consegue fazer o básico e o simples. O que é isso? Ele faz várias formas de venda, cria diversos produtos, aí conecta a arquitetura num formato assim totalmente complexo, numa imobiliária para vender. Cara, se o cara pode funcionar pra caramba. Mas, às vezes, se ele fizesse o básico ali, bem feito, se ele entendesse quais são a taxa de conversão, que tipo de preço que ele cobra, ticket médio, que tipo de produto ele vende, quem é o cliente que melhor ele atende, às vezes ele... Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem tanta gente que está no eterno busca a bala de prata. Eu sou muito contra a bala de prata. O que é? A bala de prata é aquela pessoa que está buscando acertar algo de qualquer jeito. Eu acho que Aí não acerta nada. Eu acho que é o seguinte, a pessoa, eu sou mais o outlier. O cara, quando ele tem um livro que é fora de série, e quando ele chega, esse livro fala sobre as pessoas que 10 mil horas. 10 mil horas de voo. Então, se torna especialista em algo depois de 10 mil horas de voo. Então, se você tiver mais ou menos 4, 5 horas em alguma coisa, você fica em 7 anos, mais ou menos, especialista em algo. Então, a história do Beatles, por exemplo. O Beatles, ele ficou tocando muitos anos, não sei se foi Luxemburgo, mas ele tocava em bares. Pubs, né? Em pubs. Ele tocava 10 horas sequencialmente por dia. 15 horas, 12 horas, eles ficavam tocando... Eles tinham 3 shows por dia nos pubs. E aí, esse livro conta que um agente, uma pessoa que faz shows nos Estados Unidos, pegou e convidou eles para fazer um show nos Estados Unidos. E aí, eles tinham boa música, eles tinham uma puta performance, mas os shows eram de 1 hora, 2 horas. E eles estavam há 5, 6 anos tocando intensamente, de uma forma tão, tão profunda em vários lugares ali, que quando ele chegou lá, eles tocavam aquilo com uma tranquilidade e com uma clareza e conhecimento de causa. Exatamente. Que aquilo trazia para ele... A experiência. Isso. Então, você envolve a experiência junto com a sorte que é a oportunidade. É verdade. Então, se aquele cara não tivesse convidado ele naquele momento, talvez fosse uns 6 meses para frente, 1 ano, talvez eles, lógico, teriam sucesso, porque Beatles é Beatles. Mas aquilo foi muito importante. Aquela entrada deles nos Estados Unidos, naquele momento... fez muito sentido. Se eles não estivessem preparados também, eles não iam conseguir. Não iam conseguir. Se eles tivessem tido o convite há 2 anos antes, em vez de... também eles não conseguiriam, porque talvez eles não teriam maturidade suficiente para aproveitar aquela oportunidade. Deixa eu te perguntar agora uma coisa. Você também, né, que está conectado, né, nesse mundo, você não acha que a precificação também de do projeto de um profissional, isso é muito negativo? Uns cobram tão pouco e outros cobram, sei lá, olha, sabe? Precificação, a gente tem uma tese, uma metodologia muito legal no Arquiteto Empreendedor. E a gente traz isso... Então, assim, é legal a gente bater esse tema, porque, cara, nós vamos fazer um podcast só sobre ele. Só sobre ele. Mas, assim, se vocês quiserem explicar um pouco, eu acho que vai ajudar a responder. Porque é quando você quer ganhar. Aí, quando você fala dessa forma, fica feio. Porque, poxa, você é uma arquiteta que quer tirar um prolabore de 20 mil, 15 mil, 10 mil no seu escritório. E aí tá uma pessoa que está começando. E aí eu acho que o Vitor conta melhor essa história. O desdobramento da produtividade, basicamente. Exatamente. O cara, ele entender os processos de um projeto, desdobrar ele em várias etapas, entender o tempo gasto em cada uma dessas etapas. Depois que você faz isso, você entende basicamente a sua produção e o tempo gasto dentro de um projeto.
Através disso, você entende os seus custos, tendo um escritório, não tendo um escritório, o quanto você quer ganhar. E aí, através desse valor e da sua produtividade, do processo como um todo, você junta as informações e você consegue chegar num valor de hora trabalhada, mas não vende por hora trabalhada. Você vende a sua produtividade. Relacionado ao que você entrega. Então, não teria problema você gastar mais horas para entregar um projeto e ser algo muito personalizado. Ele se complementa. Voltamos ao valor, né? Uma linha disso toda vez que em alguma consultoria, algum curso que eu dou e eu falo isso, os arquitetos me xingam, brigam comigo, mas depois eu tenho uma teoria e vou mostrar, e pode ser que você também me xingue agora. Para mim, esses escritórios que surgiram nos últimos anos de vender projeto a R$200 na internet, foi a melhor coisa que aconteceu na arquitetura. Mas você é louco, Lucas? É isso que eu mais escuto. Não, mas como pode? Olha, estão prostituindo os palácios que eu estou falando. Estão Não, prostituindo estou me reinventando. a arquitetura. A Carla tá quadrando na cabeça dele, mas tudo bem. Continua a tese. Mas isso a melhor coisa que aconteceu na arquitetura foi isso. Então a gente tem uma pesquisa Por quê? do IBGE desde 2018. Não sei se você sabe, 80% das obras no Brasil são feitas sem projeto e sem acompanhamento de nenhum profissional. Claro. Aí eu vou te fazer uma pergunta e depois vou construir a ideia. Você tem um marceneiro que você faz só os picadinhos? Aquele cara que só faz os biquinhos. Sim, sempre tem. Ele faz as coisas grandes para você? Não. Só Quem os disse picadinhos. que ele não faz? Será que ele não faz ou na sua cabeça ele não faz? Tá, entendi. Porque, na verdade, a gente põe ele nessa função, entendeu? Você pôs na função Eu dele. pus ele na função. Porque Eu pra adoro o Lucas, bicho. Vai. Fogo no parquinho! então vamos lá. E aí, o que acontece? Pegando essa mesma metodologia do que você faz com o seu marceneiro, e todo mundo faz isso. Isso vai acontecer a mesma coisa com a arquitetura. Esses profissionais que estão pegando a R$200, ele está abrindo um mercado, que são esses 80% das pessoas que não contratam projeto, que vai falar assim, pô, pensa um cara que está lá no interior, ele nunca contratou, nunca fez nada, ninguém no bairro dele fez. Aí ele vai falar assim, nossa, contratei a Carla Pimentel para fazer minha sala, vem ver minha sala. Olha que bonitinha que ficou minha sala. Aí chega lá o parente de não sei de onde, ele vai olhar, vai entrar na casa e assim, nossa, que sala bonita, né? Fiz com a minha arquiteta, olha lá. Aí é natural do ser humano crescer, natural do ser humano evoluir. Daqui 5 anos, que é um prazo que ele vai voltar a fazer alguma outra obra, ele não vai fazer só a sala. Ele vai fazer a casa inteira. Sim. Ou talvez ele vai comprar uma casa e vai fazer a casa. E aí o que ele vai acontecer? Ele não vai naquele de R$200, que é o seu marceneiro que faz só picadinho. Na cabeça dele... Agora ele quer uma marca melhor. Eu quero um arquiteto agora. Eu sei que um arquiteto foi bom para mim. De novo, o paladar não retrocede. Ele teve o poder de experimentação. Então, a gente está falando que 80% do mercado não tem acesso ao projetar, ao planejamento, e acaba fazendo sozinho e se frustrando. Então, essas pessoas estão dando acesso a você palpar algo que não tava chegando a ele. E outra, é o tipo de produto. Então, assim, o grande lance é educação aqui. Então, Posso fazer? Eu vou fazer uma linha de raciocínio. Lá atrás, né, na época dos meus pais em si, existiam três tipos de tênis, né? O Bamba, o Conga e era mais um. Que chute. Eles sempre falam isso, né? E aí, esse era o tênis comprado por todo mundo. Então, tinham 3 tipos de pessoas que compravam a mesma coisa. Hoje em dia, aí tem um livro que é o Audaz, do Maurício Benvenuti. É um livro incrível que fala sobre inovação. E nessa época, a economia ela tinha um pico. Então, existiam indústrias que forneciam isso e isso distribuía. Então, era muito centralizado. O que aconteceu hoje em dia é que existem várias bolhas culturais que, graças a Deus, o capitalismo conseguiu fazer isso pra gente e deu acesso às pessoas a experimentar coisas novas. Então, hoje em dia, existe a Nike, existem várias vertentes dentro da Nike e você pode comprar vários tipos de tênis dentro de uma marca. O que eu estou querendo dizer? Na arquitetura, lá de trás para cá, quando começou o decor, né? Decor lá atrás. Sim. O designer de interiores começou a decorar e tal.
isso foi se transformando. As pessoas foram começando a ter acesso a isso. E cada vez mais a geração nova quer ter acesso ao morar bem, quer ter acesso a uma casa melhor. E aí, esse mercado que era único e distribuído por poucos profissionais, agora ele está descentralizando também. Então, existem vários profissionais que estão tentando buscar nichos de mercado um pouquinho mais amplos. Então, existem clientes para todo mundo. Então, quando o Lucas ele traz, pô, eu achei esses R$200 maravilhoso. Esse cara não compete com a Carla Pimentel. Seu cliente é outro. Porque, é assim, outro nicho, né? Para chegar no resumo da ópera, basicamente, alguém precisa educar o mercado. Porque o nosso setor, poucos arquitetos e designers de interiores, eles têm produtos educativos. O que é o produto educativo? É o produto de entrada, consultoria, um brief, porque ele entrega tudo envelopado de uma forma só. Então ele entrega tudo num bookzão gigante e é o único produto que ele vende. E aí, quando o cliente não consegue pagar aquilo, ele quer pagar menos, aí ele é obrigado a dar desconto. O que a gente fala aqui é para você desconstruir aquele bookzão em 3, 4 books. Existe o bookzão, que é o GG, mas você tem só o estudo, só a licença da prefeitura e só a planta baixa. Aí você tem o M, que já não é o P, mas você coloca já um executivo, já coloca especificação de alguns móveis, já consegue. Aí você vem para o G. Aí você já tem a parte de especificação de marcenaria. E aí você começa agregando valor. E o GG, acompanhamento de obra, WhatsApp e tudo mais. E aí você cria a educação. Então, às vezes, existe uma parcela que é o PP, que são pessoas que só fazem estudos de decoração. Porque, na verdade, quem vende por R$200... Você viu o que o Quinto Andar está fazendo? Não é um projeto de arquitetura, né? O Quinto Andar, ele tá... é aluguel de casa. Inclusive, eu moro numa casa alugada do Quinto Andar para poder um dia morar em outro lugar também. E existe lá, né? Dentro do Quinto Andar, que tem um nome, como que é? Que você compra... você aluga as casas já decoradas dentro do Quinto Andar. Tem um nome. E aí, eles fizeram pockets de projeto dentro do Quinto Andar. Então, eles abriram um departamento dentro do Quinto Andar para fazer mini projetos. Que nada mais é do que um projeto PP de R$200. Mas eles fazem isso internamente. Mas é o que eu lancei, Carla. Que maravilha, né? Só pra você não xingar o Lucas agora. Não, eu não nem xingo, ouvir. não. Eu acho isso fantástico. E aí, qual que é o lance? Quando você vê nesses grupos de WhatsApp, os arquitetos meteram pau, né, que nesse cara que tem um projeto de R$200, na verdade, aquilo é o PP, que não é um projeto, aquilo não tem planta baixa, não tem executivo, aquilo nada mais é do que um estudo e uma consultoria de arquitetura de interiores, que ele só vai trazer a parte consultiva. Se você entra nesses aplicativos qualquer dia, esse cara não traz planta baixa, ele não traz compatibilização, ele não traz nada disso. Ele traz uma ideia. Ele traz uma ideia, um conceito. Um conceito. É um briefing. Então, nada mais é do que um 2D ou um 3D com sugestões de aplicação de metragem, cores, e ele faz muito o mood board. É mais ou menos um mood board aplicado. E aí esse pessoal, a maioria quem reclama disso, você vai falar, pô, esse cara não ganha dinheiro com arquitetura, começa a xingar ele. Mas não, ele é uma empresa. Ele se entendeu que ele é uma empresa. Ele conseguiu criar um produto para ele que ele está vendendo, que tem entrada no mercado, que ele consegue trazer mais clientes e que ele pode criar um outro negócio. Se você for olhar até a maioria dessas empresas que fazem isso, tem, consequentemente, um outro escritório de arquitetura que funciona como escritório de arquitetura. Que você pode criar... Um anexo, né? Tem o arquiteto de bolso. Isso. Arquiteto de bolso, ele tá fazendo várias palestras junto com algumas pessoas por aí. Mas não é um nicho de arquiteto, não é um nicho de produto que, por exemplo, a gente trabalha dentro do clube, dentro do Arqui Club. Exatamente. E a gente não se comunica. Mas a gente respeita. Porque, realmente, o lance final é a gente educar. Então, quanto mais... E aquele cara, a jornada do consumidor, esse cara vem mais pronto depois. Se ele já fez uma sala com o conceito de um cara desse, ele contrata depois uma planta da Carla Pimentel Arquitetura. Porque com certeza vai destoar, né? Pensa, você tem uma puta de uma sala legal, aí você entra no quarto, nossa... Então é um processo de educação, como, né? É isso? É um processo de educação. Então você está dando a democratização do projeto. Claro que ele não vai tangibilizar o projeto, porque ele não vai experimentar o que você entrega, mas ele vai experimentar algo
que ele ainda não tinha. Que é melhor do que ele fazer sozinho. É pelo melhor do menos. que ele fazer sozinho. É uma reflexão. Isso é bacana porque atinge um público que não tem como pagar um arquiteto para fazer tudo. Eu acho que Não é o seu se cliente. você for não ver, é o meu olha que caso, legal, mas eu acabei de acho que pensar é nisso. muito interessante. Isso é uma educação dos clientes também. Isso não é uma educação do nosso setor só. Porque assim, quando o cliente ele vê que a gente escuta muito falar que o cliente, pô, mas é só um projetinho. Todo arquiteto fica maluco louco. com isso, né? Fica. E nunca é só um projetinho. Mas esse cara, ele tá dando acesso para as pessoas experimentar o projeto. E aí, quando ela pega esse projeto que é incompleto, e ela precisa fazer pontos de tomada, ou de hidráulica, ou fazer o acende e apaga do paralelo, ou fazer o funcional do bebedouro, e ele vai fazer isso sozinho, ele esquece de colocar o paralelo, ele esquece de colocar a tomada, os tampos ficam errados, mas ele experimentou de como que podia ficar. E aí, sabe o que ele falou? Caramba, esse projeto que eu contratei, no outro, que era o M, tinha lá especificação de tomadas, especificação de hidráulica. E aí eu escolhi o de R$200. Esse cara, quando ele viu que ele errou, da próxima vez que ele for fazer, ele vai prestar atenção que precisa ter toda a parte de elétrica, hidráulica, que é projetar, né? Que é você planejar. Você sabe que você também falando isso, realmente educar o consumidor é o caminho mesmo, né? É mais do que o profissional. Legal isso porque, assim, uma experiência minha. Eu contratei uns jovens para fazer um 3D para mim. Certo. Eles me mandaram um briefing e tal. A primeira coisa que a gente vai ver é o que é? O valor. Né? Certo. É normal, né? É normal, né? Mas o olho é errado. O olho só fica caçando o valor. Aí depois que achou o valor, você lê o Depois resto. que você vai ler o resto, né? E aí eu falei, nossa, não, vou fechar para fazer. Aí, tá aqui o material. Falei, mas isso que eu quero fazer não tá. Eu falei assim, mas você não contratou isso. Ele foi claro na hora do orçamento. Isso eu achei, assim, eu falei, caramba, mas aí que tá. É um aprendizado com essa nova geração. Essa nova geração, ela é objetiva, que você falou. Eu sou muito objetivo, né? Às vezes. E eu acho... Tô aprendendo a ser menos. Então, mas essa objetividade é o que a gente precisa, porque fica muito... Muito intangível. Muito intangível. E aí, a relação, ela adoece, né? Então, quando você vem... mas foi isso que eu te vendi? Tá... Mas, então, se você quiser isso, vai te custar mais isso. Então, assim, e ponto. Não tem... E a minha... E vasca amarela, você passa e não fala mais nada. Não. Espera a devolutiva. Né? Aí eu falei, pô, caramba, eu não era assim. O cliente falava, mas se eu quero mais isso, tá bom, então eu faço mais isso. E saía fazendo Você e ia fazendo dentro do valor, porque você achava que você tinha que... você tinha que... Ainda mais se deu um probleminha na obra, né? Sabe o que é isso? Esse é o desdobramento da precificação. Quando eu falo de você desdobrar para você entender sua produtividade, quando a pessoa ela não sabe desse desdobramento, ela faz exatamente isso que você falou. O cliente, ele te dá... você pega a mão dele, né? Você dá a mão para ele vai puxando o braço. E aí, você vai colocando projetos dentro do projeto. Entregas dentro da e aí você fala assim, entrega, caramba, e você se perde, né? E aí, cadê meu lucro disso? Paguei para trabalhar? E aí, era aquilo, em vez de dar desconto, você pode cobrar mais barato, mas você tira alguma entrega. Tira entrega. Então é isso, tira e põe, é tipo um Lego. Então quando eu falei lá no início, quanto você quer ganhar, é porque é isso, se você tem clareza de quanto que é sua hora, de quanto que a sua produtividade custa, o resto é markup. Então você trabalha, então quanto você quer ganhar, agora resumindo e fechando, basicamente é isso. Poxa, se minha hora produtiva custa R$150 para pagar o escritório, para fazer tudo acontecer, cara, então se eu tenho 100 horas produtivas no mês, eu quero ganhar R$10.000. Então, eu vou começar a cobrar a hora produtiva mais os R$100 que daria o suficiente para eu ter o markup e ter ali o meu prolabore necessário. Nós temos os arquitetos, se eles trabalharem 22 dias durante 8 horas, tem 176 horas trabalhadas no mês. Se ele tira 30% de produtividade no mês, ele tem cerca de 135%.
135 horas para trabalhar no mês. Se você sabe o valor da sua produtividade, que seja 100, 150, a média do valor de produtividade em consultoria que você pega dos escritórios sempre gira em torno, já com margem de lucro, de R$ 70, né, a R$ 120. Essa fica em torno. Mas, Vitor, que discrepante isso, né? Esse valor, ele destoa tanto porque tem escritórios que têm aluguel e tem prolabores maiores, então vai girar sempre lá em torno dos 120 e tal. E tem arquitetos que chega a 70, porque ele não tem escritório, o prolabore dele ele considera que é menor e chega a 70 reais a hora. Quadrado. Não é metro quadrado. Isso é a hora produtiva. Isso é o custo da hora produtiva dentro do projeto. Então, se o P custa 50, se você vai gastar 10 horas para fazer a entrega do P, então você vai cobrar R$700. Aí você vai virar e falar assim, você tá louco? Eu tô cobrando, o meu mínimo de cobrar é R$10 mil. Tá, mas se o cliente só queria um brief, você não pode cobrar R$700 só para fazer um estudo? Sim. Então você ganha mais, você tem mais lucro às vezes do que você vendeu por 10 mil. Olha que entregando tudo. Verdade. Olha que maluco. Vou fazer uma analogia que eu acho que eu fiz. Mesmo, não? É isso que o cara ganha, os R$200 tá aí. Ele tem mais lucro do que às vezes escritórios. Junto com o Marcos Nascimento, eu acho que a gente fez essa conta, né? Aí o custo normalmente da hora gira em torno de 70, 120, certo? Normalmente, a primeira etapa de um atendimento a um cliente é reunião de briefing. Você demora em torno de 1, 2 horas para tirar essa reunião. Depois você volta para o escritório, você entende mais ou menos o que ele quer, você elabora o orçamento. Normalmente você faz um orçamento bacanudo para ele. Você demora mais 2 horas, 4 horas de trabalho. Aí você tem mais 2 horas para você sentar com ele e apresentar o orçamento, certo? Certo. Você gastou 6 horas. Se sua hora trabalhada é R$70, certo? Sua hora produtiva é R$70 vezes 60, você tem aí em torno de 250, 300 reais, 420 reais de custo só operacional só para fazer orçamento. Para fazer orçamento. Esses R$420, aí vai a minha pergunta do custo de aquisição de cliente, né? Eu não poderia estar dando uma consultoria gratuita de 1 hora? Poderia. Eu estaria tirando o briefing. Então, por que é errado um profissional de arquitetura na internet falar que está dando uma consultoria gratuita de 1 hora? E aí, não tá errado. E a taxa de conversão de quem você apresenta um brief, ela é muito menor de quem você dá uma consultoria. Porque na consultoria você faz o famoso spin selling. O spin selling é uma venda consultiva. Então você traz todas as dores e todas as dificuldades para aquele cliente. E ele mesmo percebe que sem você ele não consegue seguir. E aí você faz uma venda consultiva, porque a gente não tem produto de prateleira. Ninguém entra no supermercado e compra um projeto. É impossível. São projetos que são totalmente personalizado. personalizados. É personalizado. Então, a dor é tanto. Então, o terreno ele é todo curvo. Tem bica lá, não tem não sei o que lá, tem nascente. Ele tem, por exemplo, tem prefeituras que é licença para tirar... sim, ambiental, tem, tal. Então, assim, a dor... Na consultoria você fala tudo isso. Ó, lá Atibaia, amigo. Puta, aí você vai... Para aprovar um projeto. Aí você vai construir. Mas você não vai falar isso pra ele. Você vai falar, bom, eu tive 3 casos que a pessoa teve uma multa, assim, porque ela fez sem isso, aí não sei o que lá. Então, ó, você tem que ter... Aí você vai dar toda a lista pra ele. Você precisa disso, você precisa daquilo, taranã. Olha, você tem que... Thiago, é o famoso vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Você tem que mostrar Você tem que mostrar que vai dar trabalho. Então, conclusão pra gente sair finalizando, pessoal. É isso mesmo, a gente precisa ter clareza de quem nós somos. A gente precisa ter clareza de que a gente às vezes não sabe aonde vai chegar, mas a gente tem que ter muita força e não esperar o marketing de Jesus, não é isso, cara? Nem me fale, viu? Não esperar o marketing de Jesus. Não esperar marketing de Jesus, a gente porque buscar e construir o lógico. nosso caminho dia a dia. E eu acho que, para mim, está ficando muito claro, cada conversa, cada podcast, cada aprendizado, cada consultoria, que o empreendedor da arquitetura
é aquele que consegue ter clareza sobre quanto custa, o que ele vende e para quem ele vende. Então são essas premissas. E aí, impossível inovar se você não tiver tudo isso, né? E aí, só para finalizar, você falou da pesquisa, quantas pessoas não compram arquitetura? 80% dos projetos. Nunca, das obras do Brasil. 80% das obras do Brasil nunca tiveram um profissional de arquitetura, engenharia ou design. E aqui eu tô falando, Entendeu? nem acompanhando, não é nem a Aí, questão de projeto. Na mesma época, a gente saiu fazendo um desdobramento dessa pesquisa. A gente foi perguntar para algumas pessoas e fizemos uma subpesquisa não oficial dentro do Clube Casa. E nós vamos perguntar assim, você já contratou um escritório? Não. Aí nós perguntamos, o porquê que você não contratou? Tinham duas respostas. A primeira, Caro. eles achavam muito caro. Não é muito caro, é só para rico. E a segunda era, eu não sei o que um arquiteto faz. Ou seja, se ele não sabe o que o arquiteto faz, É ele claro que acha é caro. caro. É caro. Caro. Então, tudo que nós fazemos é um processo Voltamos o quê? educativo. Educativo, Então, que é quanto- valor e o que é preço. Exatamente. Então, é isso aí. É, meu amigo arquiteto empreendedor, falamos bastante aqui já hoje, viu? Parece que Pois não, é. mas já tá mais de hora falando aqui. Muito legal, muito bacana o papo com a Carla. A gente hoje trouxe toda a parte de inovação, construímos uma grande história aqui também. Vamos ter que dar um pouquinho da pitadinha que a gente deu com relação à precificação. A gente vai ter que abordar um pouco mais nos próximos capítulos para poder explicar realmente, tirar todas as dúvidas, né? Queria mais uma vez agradecer a Carla. Dá uma mensagem final também aí pro pessoal. E como te acha? Qual é o Instagram? Como você tá nas redes? Bom, estou em Atibaia, né, naquela região maravilhosa que está cada vez mais sendo populosa, né? Muita gente está indo para Atibaia com essa pandemia. Meu Instagram é Carla Pimentel Arquiteta. Carla com K, Carla né? com K, tá? Não é a Carol, mas é a Carla com K. Não, né? isso, não é a Carol com K, mas é a Carla com K. Estou aí nas redes sociais. Queria agradecer também, tá? Por esse convite. Tá? Foi maravilhoso o bate-papo. Amei os meninos. Escuta, vou contratar vocês. Que ótimo. Mas é isso aí. Quem gosta de neuroarquitetura, quem realmente quer ter uma casa, né, um espaço físico que seja sensorial, enfim, uma casa com alma, esse é o meu propósito, esse é a minha linha de arquitetura. Enfim, eu tenho foco na longevidade, no bem-estar. Esse é o que eu gosto de fazer. É isso aí. Tá bom? Obrigado de coração. Obrigada, viu, gente? Muito Obrigada obrigado. mesmo. Então, Aprendi muito muito hoje aqui, hein? Não. É isso aí. Nossa, Então, hein? pessoal, Ótimo. queria agradecer a todos do Clube Casa Design, o Vitor, todos, obrigado, do Arc Club sempre conosco também, a gente aí pelo Brasilzão, né, fazendo um puta Brasil trabalho. afora. 8 regionais já, hein? A gente juntos aí estamos fazendo um trabalho bem bacana, parabéns, Vitor, também. E é isso, então, Arquiteto Empreendedor, fala Arquiteto Empreendedor. Né? Siga lá, isso que eu ia falar. Sodré Thiago no Instagram, v.martinelli Gomes e o Almeida Lucas. Cara, e assim, só pra finalizar, marketing de indicação é uma das coisas que não custa nada pedir. Pessoal, fez sentido? Manda esse link para um amigo seu, manda esse podcast pro seu sócio. Marca a gente se gostou. E tira um print do Spotify, marca a gente. Marca a Carla lá também. Por favor. E escreva pra gente, porque isso é um dos nossos principais combustíveis de continuidade, certo? Obrigadão. Obrigado. Fala, arquiteto empreendedor. Até uma próxima. Bate o sino!